Então, gente, Deus abençoe, tá? Hoje vai ser lido 2 Coríntios, capítulo 12. Então, eu vou começar a ler, porque aí a gente vai falando em cima da leitura. Fala assim, ó. Primeiro tópico aqui, é bom falar, né? Cada Bíblia tem um tópico, mas essa aqui tá legal porque fala assim, as visões e revelações de Paulo. Né? A outra Bíblia, a King James, fala o espinho na carne e a glória. Tá? Mas eu vou ficar com as visões e as revelações de Paulo, porque ele começa o capítulo falando que ele teria que se gabar, porque ele queria falar das visões e as revelações que ele estava tendo, né? E de certa forma, quando a gente mostra uma intimidade com Deus, é como se nós estivéssemos nos gabando, né? Nos achando mais espiritual do que outra pessoa. Então, até dele falar, coitado, da intimidade que ele estava tendo com Deus, ele se sentia mal com isso. Então eu vou começar aqui. Fala assim, ó. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Então ele deixa bem claro, antes de começar esse testemunho, né? Que ele testemunhou isso, que ele teve essa visão, que na verdade até ele ficou confuso, ele não sabia se ele tinha visto ou se foi só uma visão, o que aconteceu. Aí ele fala assim, ó, agora eu vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Então, esse versículo 2 aqui, na King James, que é uma linguagem realmente assim forte e não tem erro, né? A gente vê que não tem erro, eu vou ler nela, tá? Aí para vocês entenderem melhor. Conheço um homem em Cristo, há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Nós já falamos sobre o terceiro céu. Vocês já ouviram falar, né? E eu já fiz uma pregação sobre isso. Aí fala assim, o terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Então ele estava meio, não digo vou falar confuso, mas ele estava assim meio bestificado com esse tipo de visão que ele teve. Ele falou, olha, não sei direito, sei que foi até o paraíso, né? No caso, o terceiro céu a gente sabe que representa o paraíso, né? A cidade santa, né? Aí ele fala aqui, a Israel santa, no caso, né? Aí tá, ele fala assim, ó, mas sei que este homem, eu vou até ler o 3 aqui nessa linguagem, senão vai. Aí fala aqui, repito, sei que este homem foi levado de repente ao paraíso, tá? Aqui nessa linguagem já fala paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. Então ele ficou confuso, né? Ele não tá sabendo ainda explicar o que ele tinha visto. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguiam contar. Então esse cristão que foi ao terceiro céu, chegou ao paraíso, ele ouviu coisas, né, inexprimíveis, coisas que nenhum ser humano poderia contar, tá? Então ele fala aqui, aí o 5. Eu me gabarei deste homem. Então o que ele queria dizer? Eu vou me gabar desse homem que foi ao terceiro céu, que foi até o paraíso, que ouviu coisas que nenhum ser humano poderia ouvir. Puxa, isso deve ser muito importante, né? Você chegar diante de Deus, você chegar ao terceiro céu. Então eu falei, eu vou me gabar dele, mas eu vou me gabar de estar sabendo disso e poder passar para vocês. Mas não me gabarei de mim mesmo. Tipo assim, eu não vou falar da minha experiência, eu vou falar da experiência desse cristão. A não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. Então, de certa forma, ele tinha muita preocupação de se gabar, de querer se achar superior aos outros apóstolos, às outras pessoas. Então, ele falava que ele ia gabar sim. Se fosse falar dele, ele falaria das fraquezas. Mas se ele for falar, ele falaria da experiência de outras pessoas que ele viu ou que ele sabe, né? Que isso já seria, de certa forma, se gabar na cabeça dele, porque ele teve esse privilégio de saber disso. Aí fala, no entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Então ele fala, deixa bem claro aqui no versículo 6, ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, né? Porquanto estaria narrando a verdade. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar na minha vida, ou de mim, da minha vida, ou de mim pode ouvir. Então o que é que ele fala aqui
nesse versículo 6. Quando eu tô lendo em duas linguagens para facilitar, eu espero, né, que eu estou facilitando o entendimento de vocês, ou então eu tô enrolando mais. Porque tem pessoas que não gostam da minha Bíblia, que é essa linguagem de hoje aqui, entendeu? Eu tô só apedrejada muitas vezes de usar uma linguagem mais fácil para vocês entenderem. Aí o que eu tenho que fazer? Muitas vezes pegar uma outra linguagem para a pessoa ver que não há muitas mudanças, né? Então, o 6 na linguagem de hoje fala: no entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque eu estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Entendeu? Então, ele fala assim: não, as pessoas que olhem a minha vida e vejam, né? Eu não vou ficar falando para incentivar as pessoas a me acharem importante ou espiritual, né? Ele quer que as pessoas vejam, observem a vida dele, né? E não dele, ele mesmo falando dele. Então é realmente chato. Eu também não gosto muito desse negócio de ficar falando coisas, experiências que eu tenho com Deus, que parece que você se acha mais importante do que outra pessoa, né? E Deus tem a sua particularidade para falar com cada cristão, cada pessoa, né? Então, muitas pessoas acreditam em sonhos, outras já não têm fé para sonhos, outras pessoas têm muitas visões, outros já acham que é do diabo a visão. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, né, diminuir uma pessoa porque Deus, de repente, fala com ela só na palavra. E aí, aquela pessoa tem uma intimidade muito maior que você, né, de ter uma visão, de ver um anjo, do Espírito Santo de Deus falar com você de uma forma mais íntima. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa que Deus fala só dentro da palavra, ela não é usada por Deus, de forma nenhuma. Mas aí muitas vezes a pessoa que tem mais experiência com Deus, que no caso é Paulo aqui, vamos colocar Paulo, ele fica tão sem jeito de falar, ele fica doido pra falar, mas ele fica tão sem jeito de ser ridicularizado pelas pessoas, falar: nossa, ele tá se achando, olha, ele viu no camarada lá, o cristão lá que foi pro céu, terceiro céu, foi lá no paraíso, ouviu coisas inexprimíveis. É quem ele acha que ele é, entendeu? A situação de Paulo era difícil, era desconfortante mesmo. Então, voltando pro versículo, tá, vamos ler, eu li o 6, né? Então, a gente entende aqui que ele não queria que as pessoas pensassem pelo que ele estava dizendo dele, sim que as pessoas vissem, né, a vida dele fosse um testemunho vivo. Tá, 7. Mas para que não ficasse orgulhoso demais, aí é que vai entrar as perguntas que muitas vezes as pessoas se fazem. Que espinho na carne é esse? Que problema é esse que Paulo tinha? Né? Agora eu vou ler o 7, acho melhor ler o 7 na King James, quer ver, ó? E para impedir que eu não me tornasse arrogante, olha só, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então ele deixa aqui bem claro, não tem dúvida disso aqui, né? Que é para ele não se tornar orgulhoso demais. Ele entende claramente que ele teve um espinho na carne que foi posto por Satanás para que ele abaixasse a bola dele, para que ele não se achasse muito. Aí, então aqui no 7, lá nessa linguagem, fala assim, na outra linguagem que eu gosto, fala assim, ó: mas para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença, aqui na minha linguagem, tá? Ela facilitou o entendimento. Uma doença dolorosa, que é como um espinho no corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Só que a maioria das Bíblias não fala de uma doença. Mas eu quero chegar aí, tá? Vamos chegar aí. Quer ver? Deixa eu ver um negócio aqui pra vocês. Então, olha aqui. Vou abrir aqui Levítico 17. Nossa, essa Bíblia tá grudada uma na outra aqui, gente. Peraí. Tá, 17. Versículo 11, tá? Levítico 17, versículo 11. Só para facilitar o entendimento dessa linguagem de hoje, que ninguém a aceita, mas ela facilita o entendimento de uma pessoa que ela nunca leu uma Bíblia. Então, é muito mais fácil ela compreender o que Deus está falando. Fala assim, porque não tem uma prova. Fala, o que seria? Seria uma doença? Né? O que seria esse espinho na carne de Paulo? Não tem uma explicação para isso, tá? Mas quando se trata de carne, o que a gente fala? Né? Tem até um versículo bíblico que fala, né?
que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, são contra os principados e potestades. Lá em Efésios 6, versículo 12, fala isso. O que a gente entende? Que não é contra a pessoa, que não é contra ser humano, são contra demônios a nossa briga espiritual. Tá, entendemos. Se nós entendemos que a briga não é contra a carne nem contra o sangue, quando fala aqui no versículo 11 de Levítico 17, quando fala isso aqui, ó, porque a vida da carne está no sangue. Então é claro, a carne sem o sangue, ela não tem vida, obviamente. Então fala, só para vocês refletirem sobre isso aí. Porque a vida da carne está no sangue. E este sangue eu vou-lo tenho dado para cumprir o ritual de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas. Pois é o sangue que faz expiação pela vida, tá? Mas só pra gente entender que carne e sangue é vida. É onde você sente dor. Né? Por isso que fala, a tua briga não é contra a carne nem contra sangue, são contra demônios, são contra espíritos das trevas, potestades, né? Então, quando se trata de carne, a gente fala de corpo, né? Onde você sente dor. Então, aqui, obviamente, a gente entende claramente que é uma doença, tá? Porque tá falando de carne. Então, vamos lá, então, nessa partezinha aqui de 2 Coríntios 12 de novo, versículo 7, tá? Então vamos ler na King James, ó, fala assim: e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, vou ler de novo, tá? Foi-me colocado um espinho aonde? Na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então a gente entende claramente mesmo essa Bíblia aqui atualizada, quando ela já se retrata de uma doença, que muitos acham errado. Mas não é errado. Não é errado porque é carne. Carne é doença, é alguma coisa incômoda, né? Que está incomodando a carne de Paulo. Aí ele fala aqui, ó: mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, recebi uma doença dolorosa, tá? Então aqui fala doença dolorosa. Então a gente não tá errado, não. É só para facilitar o entendimento. Mas tem pessoas que, né, não gostam dessa linguagem. Enfim. Aí ele fala aqui que ele rogou, né? Que seria o mesmo que orar ao Senhor, pedir com insistência ao Senhor. Ele fala aqui, ó: por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou. Quem declarou? Jesus, né? A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas. Por isso que ele tá falando. Eu não vou me gabar das coisas extraordinárias que eu tenho visto, né? Mas eu vou me gabar na minha fraqueza. Por quê? Próprio Deus, próprio Jesus falou para ele: a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então tá bem nítido aqui que a partir da hora que você Deus começa a tratar com você, Deus permite alguma coisa ruim acontecer com você, alguma doença, alguma enfermidade, nem tudo é demônio. Nem tudo, igual eu te falei, aqui é Satanás que está atormentando ele, mas não é uma possessão demoníaca, né? Esse cara é endemoniado, ele está doente, ele está cheio de demônio, ele pecou. Claro, todo pecado tem consequência, é bíblico isso. E muitas vezes, mesmo que você peça perdão, muitas vezes acontece de Deus permitir que você fique por um certo tempo carregando aquele espinho na carne. Isso é bíblico, eu creio realmente nisso aí. Não tem esse negócio que muitas pessoas falam: é só repreender que você não pode aceitar porque Jesus já levou suas feridas. Isso é verdade, já levou. Mas se for Deus trabalhando na sua vida, não tem o que você fazer. Você vê, Paulo orou 3 vezes ao Senhor. E olha só, você imagina Deus falando para você que a graça dele te basta, né? E que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Você consegue imaginar esse Deus? Você ia entender como se você entrasse numa igreja de libertação, que todo tempo falasse para você que Jesus já levou suas doenças, suas feridas, e que é só você repreender, tomar posse que você vai ser curado. E aquilo não aconteceu na sua vida. Você vai achar que é aquela igreja do diabo, e não é.
É verdade, a gente tem que confessar que Jesus já levou lá em Isaías 53, acho que é versículo 5, né? Eu nem estou recordando agora, que Jesus já levou suas feridas, suas enfermidades. Mas, se por um acaso Deus permitir, olha só, que você passe por uma enfermidade e que essa enfermidade não seja curada durante um tempo, não é que ele não vai curar, entende? Não é que ele não vai curar, mas é um tempo para trabalhar na sua vida. Isso é bíblico. Então a gente tem que olhar dos dois lados. Não é uma questão de fé só. Eu tenho fé. Lá igual em Marcos capítulo 6, né? Que eu preguei para vocês. Que nem Jesus conseguiu fazer milagre em Nazaré porque faltou fé em Nazaré. Verdade. Isso é verídico. Faltou fé em Nazaré. Ele curou algumas pessoas em Nazaré, mas outras pessoas não foram curadas. Então, quer dizer que é só ter fé? Mas até a fé que você tem, na verdade, é o Espírito Santo de Deus que te entrega. Você alimenta e tal, mas é Deus que te entrega. Se Deus não permitir que você cresça na fé, você vai ser uma pessoa sempre criança espiritualmente, né? Então é certo orar para Deus, pedir mais fé? É certo. Você pode pedir mais fé, né? Porque Deus vai te acrescentar mais fé. É claro que quando nós pedimos mais fé, acrescenta mais intimidade com Deus, mais experiência com Deus e muitas vezes até mais espinho na carne com Deus, né? Muitas vezes você passa por alguns espinhos na carne que Deus permite para que você venha ter fé e se restabeleça, entendeu? Então você vai ter mais prova, vamos entender assim, porque quando a gente pede força, o que acontece? Você vai ser todo o tempo provado na sua força, né? Quando você pede intrepidez, que seria coragem, todo o tempo vai vir situações para que você tenha medo, para que você queira fugir daquela situação, para que você seja uma pessoa intrépida. Então, em todo sentido, você vai ser provado quando você ora. Não é passo de mágica. Não tem uma varinha de condão. Ele quer fé, toma fé. Ele quer sabedoria, toma sabedoria. Ele quer coragem, toma coragem. Não funciona assim. Todo tempo que você pede a Deus alguma coisa, Ele vai provar você naquela coisa para que você cresça, né? E seja gabaritado naquilo que você pediu. Então, Paulo estava mais ou menos por aí, né? Imagina, um homem que tinha todo o poder e autoridade no nome de Jesus para curar e expulsar demônio, né? Ver grandes milagres, ver grandes visões, ter testemunho de pessoas que teve com Deus, foi arrebatado até o terceiro céu, esteve no paraíso. Imagina, ele ter essa experiência toda, ele vê tudo isso. E quando ele tem um espinho na carne, ele não consegue expulsar aquele demônio que está perturbando ele. Ele vai se sentir como? Vai falar, peraí, eu tenho fé para as pessoas, mas não tenho fé para mim? Não é essa a questão. É uma permissão. Então existe a permissão, e eu creio nessa permissão, para você ser corrigido, né? Crescer na fé, que eu acho que nem é o caso aqui de Paulo, né? Que fé ele tinha muito, né? Mas você vê, quando a gente precisa orar e pedir para ser curada, isso não existe. Mas aqui, por que ele pediu? Porque era uma permissão e um querer de Deus. Então, existem situações adversas. Não é só, a gente não pode ficar olhando com uma viseira igual um cavalo. É assim, Deus está falando na Bíblia que Ele já levou minhas doenças, minhas dores, minhas feridas na cruz do Calvário, eu vou tomar posse e eu não aceito essa doença. Tudo bem, vamos fazer isso. Não saiu, a enfermidade não foi embora, você está agindo pela fé, está fazendo o que a Bíblia manda. O que a gente vai fazer? Vamos ao médico. Quem sabe é lá que você vai resolver essa situação. De repente você não tem fé para ser curado imediatamente, mas a sua fé vai estar, né, na ciência, lá naquela situação, no médico, você vai ter uma confiança e o Espírito Santo de Deus vai usar para que você seja curado assim. Tá, foi no médico, o médico não descobriu e não achou o seu problema. Aí o que tem que acontecer? Você não consegue ser curada na repreensão, né? Automaticamente. Você não consegue ser curada e não o médico. O que acontece? Você vai ter que ter paciência, você vai ter que descansar no Senhor. Aí entra aquela questão. Esperar com paciência no Senhor. Então, você vai ter que entender que a graça
de Deus, de Jesus, já te basta. E que a sua, olha só, vou ler de novo. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então olha o que ele está falando. Fala assim, você vai ficar mais forte, mais poderoso, porque eu vou aperfeiçoar na fraqueza. Que você vai ver que você é impotente, você não consegue. O que você vai ter que fazer? Esperar no Senhor, porque Ele está permitindo que isso aconteça. Então não adianta bater cabeça. Não adianta falar que Deus não está com você. Então o fato de muitas vezes, igual o meu caso, que peguei uma Covid, claro, recuperei em casa em uma semana, né? Não quer dizer que Jesus não está comigo. Por que ela foi acometida por uma doença tão demoníaca, se ela é uma mulher de Deus? Isso não impede de Jesus estar operando na minha vida. Porque eu entendo dessa forma. Então a gente não pode ridicularizar um homem de Deus, uma mulher de Deus que foi acometida por uma enfermidade, igual teve aí, né? Nós vimos aí na internet pessoas apedrejando, né, missionários, pessoas de Deus, porque foi acometida de uma Covid, que foi internado, como se ele fosse um super-herói, como se ele... Não é assim que funciona. Mas ele abençoa a água, ele abençoa todo mundo, ele cura enfermidade. Não é ele que cura, para começar. Jesus é quem cura através da pessoa. A pessoa é só um instrumento para fortalecer a fé daquela pessoa, para que ela receba a cura. Então não é a pessoa, tanto que não é que nós lemos lá em Marcos 6, né? Lá sobre que, versículo 6 em diante, que Jesus não conseguiu fazer milagre em Nazaré. Então como você pode colocar essa força toda em cima de um homem ou de uma mulher? Que ele cura, ele fala que ele cura Covid, ele fala que não sei o que. Não. Ele estimula a fé, muitas vezes até através de uma água consagrada, que não é pecado, né? Você apresentar uma água a Deus, fazer aquela pessoa tomar pela fé, e você pode ser curado assim. E muitas vezes quem está dando e abençoando e consagrando aquela água, muitas vezes não é curado. Então a fé é individual. Tá? E muitas vezes Deus permite sim que aquela pessoa seja acometida por uma enfermidade, até para ela baixar a bola, até para Deus trabalhar na vida dela ou falar mais, como Jesus falou aqui, que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então muitas vezes é uma forma de ter intimidade com Deus. Tá? Então nós não devemos julgar pessoas por ter uma enfermidade, muitas vezes está num púlpito. Tá? Então é isso, eu quero chegar aí. Então, tanto que fala assim, sendo assim, de boa vontade me gloriarei. Paulo fala, né, que ele vai se gloriar, né, vai se gabar nas fraquezas. A partir daí ele falou, não, eu vou me gabar nas fraquezas, eu vou falar das minhas fraquezas, eu não vou esconder a ninguém o meu espinho na carne. Olha só. Geralmente a pessoa, ela tende a esconder, porque ela não quer ser ridicularizada na mídia ou dentro de uma igreja, que ela está passando por uma tribulação, por uma enfermidade, e que ela não consegue ter fé para ser curada, e ela não consegue médicos para que a cure. Aí ela começa a esconder. Então é errado. A gente tem que se gloriar nas fraquezas. Aí fala, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Tá bom, então vamos lá. Então, é só finalizando aqui o 2 Coríntios, tá? 12, versículo... Vou ler o versículo 10 que eu não li. Deixa eu ler isso aqui, Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, tá? Então, eu quero frisar, tá? Que você pode e deve e tem que ser feliz nas fraquezas. Nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecida, que sou forte, tá? Esse versículo 10 é muito importante, porque em toda essa situação você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É bíblico esse versículo que eu tô falando aqui, tá? Então, tem que ser feliz nessas situações aqui. Eu vou ler Hebreus 12, 5, sabe por quê? Eu já até li esse versículo semana passada, falando sobre Jeremias, Lamentações, mas eu achei que vai encaixar direitinho o que eu tô falando aqui, olha só. Fala assim, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga,
Tá? Vamos substituir a palavra castiga, né, por disciplina, porque tem pessoas que não gostam porque essa palavra é forte, né? Deus não castiga ninguém, tá? Então esquece a palavra castiga, tá bom? Vamos botar corrige. Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o corrige, o disciplina, né? E não se desanime, olha só, quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e... Vou botar disciplina em vez de castiga. Quem ele aceita como filho. Agora, a parte que eu acho mais legal desse versículo 5, que é esse aqui, ó. Continuação, né? Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse uma disciplina, uma correção, tá? Ou um castigo, do jeito que vocês quiserem colocar aí. Dado por um pai. Então, quando a gente fala castigo, eu não gosto de salientar castigo, porque a pessoa parece que a pessoa faz por prazer, né? Ah, tá me fazendo por prazer, sofrer, porque... Não é como um carrasco. Deus não tem prazer nenhum que você sofra. Só que Deus treina esse sofrimento que você está sentindo para que você continue alegre, esperançoso, né? Paciente em Deus. Então isso é interessante, porque ele vai ver que você confia nele. Então é necessário muitas vezes você passar por essa situação igual Paulo estava passando. Que, como eu falei, nem sabemos direito, mas a gente sabe que é um problema na carne, no físico. Não é no espírito, não era um tormento psicológico, nada disso, era um tormento na carne, tá? Então a gente até pode citar algumas coisas que poderia ser, mas não tem nada especificando qual seria o problema da carne de Paulo. Nós não sabemos, tá? Podemos tirar alguma pema para alguns versículos aí da Bíblia. Mas eu vou continuar aqui, tá? Vamos lá. Aí, suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que... tratando como filhos. Será que algum filho que nunca foi corrigido, será que um filho nunca foi corrigido pelo seu pai? Então essa é a pergunta aqui. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos, né, de Deus. Né? Então não são filhos de verdade, legítimo, mas bastardos, adotivos, né? Filhos ilegítimos. Então, como é um rascunho, como eu falo sempre, eu leio, tropeço aqui um pouco, mas ele deixa bem claro aqui, né? Que todo filho realmente legítimo, aquele filho que Deus quer disciplinar, pode passar por um tratamento, um tempo de até alguma enfermidade, sim, que o médico não consiga descobrir qual é, e que muitas vezes um pastor pode repreender aquele espírito de enfermidade e ele não sair, porque Deus está tratando com aquela pessoa. Isso é verdade. Não vem com esse negócio falar que toda doença pode repreender que sai, toda doença você vai ser liberta. Não é bem assim. Se Deus estiver tratando com você, aquele tempo é de Deus. Você pode correr para a igreja, você pode ir para a campanha, você pode arrumar o pastor mais ungido do mundo, impor na tua cabeça, que você não vai ser curado. Por quê? Se o próprio Jesus não fez milagre em Nazaré porque faltou fé, muitas vezes Deus permite. Agora, Paulo era um homem de fé, né? Nós vemos aí os milagres que ele fez, né, no nome de Jesus. Então ele era um homem de muita fé. Então a questão não era fé. A questão ali era diferente. A questão era um tratamento dado por um pai para disciplinar, que no caso seria ele mesmo entendendo que seria a arrogância ou, né, a prepotência de se achar um Deus. Eu não creio que seja dessa forma que eu estou colocando, mas ele era tratado, dentro da Bíblia teve situações que ele foi tratado como o próprio Deus. As pessoas queriam até se ajoelhar diante de Paulo e o adorar. E ele falou, não. Então existiu casos na Bíblia que ele foi confundido como um Deus Júpiter. As pessoas colocavam ele como um Deus. Então, eu não entendo assim, mas ele entende que ele era um pouco orgulhoso, que de repente ele se gabava de alguma coisa. Ou então, que ele não era, mas que ele poderia se tornar. Então ele entende mais ou menos isso. Eu posso não ser ainda, mas mais um pouquinho aí eu posso me tornar muito orgulhoso, muito prepotente e perder a salvação.
Entende? Muitas vezes você ainda nem é aquilo não, mas Deus já olha pra você e fala, ih, se continuar desse jeito aí, pode ser que essa pessoa tropece. Aí vamos fazer o quê? Vamos tratar ela? Vamos mostrar pra ela que ela pode até ser um homem ou uma mulher de Deus, super usado por Deus, mas vamos deixar ela passar por uma enfermidade, por alguma coisa, para ela entender que ela é dependente de mim, entende? Eu espero estar fazendo vocês entenderem, para vocês não criarem essa fantasia igual muitas igrejas pregam, muitas pessoas pregam. Tudo bem, não é errado você incentivar e estimular a fé de ninguém, mas só que eu acho que tem que ser falada a verdade, que a pessoa pode passar por uma enfermidade e essa enfermidade não ser curada durante um tempo? Pode. E aí tem que fazer o quê? Descansar no Senhor. E só isso. Não é ficar correndo atrás de pastor, não é ficar pirando, não. Tem só que descansar em Deus e falar, não, eu tô sendo tratado. Não é, mas temos que primeiro passar por essa certeza de que é um tratamento e que aqui nada que você possa fazer, que é, todo pecado tem consequência, tudo bem, pode ser a consequência de um pecado. Então tá, vamos pedir perdão, vamos consertar isso aí, vamos botar a vida no altar, pá, fez tudo bonitinho, não tem mais brecha, fui curado? Não, continua o espinho na carne. Tá, então vou buscar um pastor, vou repreender, não vou aceitar, vou botar esse demônio da enfermidade pra correr, tá, fez isso, não resolveu? Vão mudar a estratégia, a tática. Agora eu vou buscar um médico. Buscou um médico, foi no médico. O médico não conseguiu descobrir a sua enfermidade, não conseguiu trazer a cura pra você. O que você vai ter que fazer? Fala pra mim. Se matar? Não. Você vai ter que descansar, não vai? Você vai ter que confiar que Deus é contigo, porque você já fez tudo que podia fazer, tudo que era possível você fazer, você já fez. Agora é o momento de descansar e ter fé que Deus vai entrar com providência. Mas por que, missionário, que ele não entra com providência? A senhora já orou, a senhora já falou, por que não acontece? Por que eu já fui no médico? Por que eu já consertei minha vida? E por que eu continuo enferma? Gente, tá aqui a resposta. Muitas vezes Deus quer não permitir que você se exalte, se orgulhe de alguma coisa, ou quer tratar algum orgulho. Enfim, você tem que esperar no Senhor. Se não tem resposta e ninguém consegue resolver o seu problema, Jesus consegue. Por que ele não faz? Porque é o tempo de Deus na sua vida. Existe o tempo de Deus, existe o querer de Deus, sim. Então, é lá em... deixa eu ver até onde que é aqui, peraí, na 2 Coríntios, não, quer ver? Essa partezinha aqui, Gálatas 6:11, fala que Paulo, eu não vou ler, eu só vou citar, que ele tinha uma dificuldade, ele tinha uma letra enorme, ele escrevia com uns garranchos, né? Ele não tinha, ele tinha muita dificuldade. Tanto que as cartas dele, quer ver? Tem uma parte também que fala assim, ó, que ele fala assim, ó, no caso seria uma pista, tá? A pista que nós temos que seja possível, tá? Que a identificar o problema físico de Paulo, né? É mais ou menos, a gente entende que pode ser a visão, pode, por ele escrever um garrancho, ele ter dificuldade de escrever, né? Ele até escreve assim, ó: a saudação é de próprio punho. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas epístolas. E é dessa forma que escrevo. Então, ele, além dele ter um garrancho, né? Escrever garranchoso, com a letra muito grande, ele não escrevia a carta, todas as cartas dele, ele fazia um sinal nela, né? Para identificação. Porque ele tinha dificuldade de escrever ao próprio punho, porque a letra dele era muito grande. Aí a gente pensa assim, puxa, mas será que o problema de Paulo era a visão? Ele tinha dificuldade de enxergar e por isso ele tinha dificuldade de escrever? Pode ser, mas isso não vem ao caso. Pode até ser porque, olha só, vou ler para vocês Atos capítulo 9, quer ver? Esse versículo aqui, ó, que também ajuda a ter um entendimentozinho, que fala assim, ó, vou ler o 7, ó. Os homens que estavam viajando, é a conversão de Paulo, tá? É a conversão de Paulo. Fala assim, ó, os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada, porque, né, a gente vê que Paulo, ele teve uma visão, né? Vou ler até o versículo 3 também, ó. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo
Na verdade, o nome dele era Saulo. Depois que ele se converteu, né, ele foi chamado de Paulo, tá? Já estava perto daquela cidade. De repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Tá, não vou entrar nesse detalhe, mas ele perseguiu o povo cristão. Ele ainda não era convertido. E fala que Paulo, ele fala que os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada, porque Saulo tinha tido aquela visão, né? Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, né? No caso, enxergar. E durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco, aí a gente vai entender que Ananias, um profeta, foi até Paulo, né? E fez com que Paulo enxergasse de novo. Olha que interessante. Fez Paulo enxergar de novo. Agora, será? Aí a gente pergunta, será que Paulo voltou a enxergar? Ele ficou cego por um tempo. Ananias foi lá, o profeta, orou. Ele voltou a enxergar e não enxergou tão bem. De repente a visão ficou turva, ficou falhando. E por isso que ele escrevia um garrancho nas cartas, nas epístolas dele. Por isso que ele fazia um sinal para, né, para identificação que era Paulo que estava escrevendo, que ele não escrevia a próprio punho todas as cartas. Então a gente não sabe, tá? Mas isso também não vem em caso. Eu só tô falando aqui porque pode pensar, mas será a curiosidade, né, do ser humano? Será o que foi que acometeu Paulo? O importante aqui é entender que Paulo tinha um espinho na carne, tinha uma coisa que ele queria ser curado. E ele, Jesus não permitiu durante um tempo que isso não acontecesse. Se ele foi curado, ele não comenta, né? Mas parece que Jesus falou: a minha graça te basta. Isso não vai atrapalhar você evangelizar, que se fosse um problema de visão, isso não atrapalharia, né? Então, a gente entende aqui que esse sinal que ele fazia, né, de identificação, poderia sim ser o espinho na carne, mas nós não podemos afirmar 100% de certeza, né? Mas isso se enquadra muito bem nessa definição aqui, tá? Então é muito importante a gente entender essa situação que ele passava e não o que era. Porque tem pessoas que me perguntam: missionário, o que era o espinho na carne? Então como é que a gente vai falar se nem a Bíblia explica? Só que a gente, quando vai lendo a Bíblia, a gente vai entendendo: pode ser a visão turva, ele tinha dificuldade de escrever, né? Então pode ser isso. Tá, isso impediria Paulo de pregar? Não, mas era um incômodo, imagina, né? Ele foi curado aqui por Ananias, né? Mas de repente a cura não foi completa. Pode acontecer sim, tá bom? Aí a pessoa fala: será que é consequência do meu pecado? Porque eu persegui os cristãos, né? Porque eu matei Estevão, porque eu matei, no caso não foi Paulo que matou, mas permitiu a morte de Estevão, um homem de Deus. Então a gente pensa, será que foi essa consequência por ele ter perseguido tanto cristão? E ele acabou tendo um problema na visão, né? Porque ele era um homem muito culto. Imagina, uma pessoa que de repente tinha muitos livros. De repente não, ele tinha muitos livros, gostava muito de ler. Imagina a situação de Paulo, né? Não devia ser fácil. Então Deus pode ser esse trabalho espiritual, sim, dessa forma que Deus estava tratando Paulo. Então, gente, olha, eu vou encerrar, mas eu vou encerrar lendo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6 até o 9, tá? Pra ficar bem guardadinho no coração e que vocês não duvidem do poder de Deus, mas deixa Deus trabalhar. Faça tudo que tá dentro do possível, tudo que a Bíblia ensina, vamos fazer. Mas a partir da hora que você não consegue mais, não tem mais como resolver, aí vocês têm que descansar em Deus. Aí fala aqui, né? Alegre-se. De novo, vou voltar para a palavra alegre-se, que foi aquela versículo que eu li lá de Paulo, Jesus, né? O próprio Paulo falando: não, tem que se alegrar no sofrimento, na perseguição. Como se alegrar? A partir da hora que você descansa no Senhor, você vai ter alegria para viver até com aquela, né? Arrastando aquela corrente. Alegre-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes, olha só, por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Então, olha a prova de fé aí.
Para ver se é verdadeiro, se você vai continuar. Imagina, se coloca no lugar de Paulo. Você é um homem ou uma mulher muito usado por Deus. Cura enfermo, né? E faz loucuras no nome de Jesus Cristo. E de repente você não consegue resolver o teu problema. Aí, será que você vai permanecer na fé? Será? Aí entra também a prova de fé. Pois até o ouro, que pode ser destruído e provado pelo fogo, da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam mesmo sem terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem escrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possui. Então Paulo era um homem que ele não andou com Jesus, ele não teve essa intimidade igual Pedro, né, João, não teve. Paulo foi uma pessoa que ele conheceu depois que Jesus ressuscitou, que ele teve a visão e ele creu como nós estamos crendo aqui. Então, ele foi provado a fé dele, né? Ele podia achar que ele tá ficando louco, mas ele creu, entendeu? Então, é interessante, né, que nós, igual eu falei, podemos pedir para ter mais fé? Podemos, mas Deus é que vai determinar muitas vezes situações que você precisa, né, crescer. De repente você tá com alguma situação na sua vida e você precisa crescer na fé. Então aquilo se estende mais. Mas Jesus já levou? Já levou. Então é isso que você tem que se colocar no seu coração. Jesus já levou. Independente do laudo médico, você já foi curado. Então você toma posse da sua cura. Mas tá todos os sintomas aí? Estão todos os sintomas aí. Mas você não vai deixar de confessar que você foi curado. Entendeu? Então, enfim, é isso aí. Vamos deixar para semana que vem. Eu acho que eu consegui. Tem muita coisinha assim que é legal de falar, né? Mas não dá para falar tudo aqui, né? Tá bom? Deus abençoe. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, vocês mandam para mim, né? Perguntando alguma coisa, tá? Fique com Deus. Beijo.